TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Rádio e televisão, web Gospel Brasil, sintonia com a verdade de Deus. Aqui nós queremos abençoar sua vida. 24 horas no ar, sintonize. Sabe qual é o problema de muitos casamentos? A monotonia, o comodismo. É minha esposa, é meu esposo, né? Quantas mulheres se sujeitam a casamentos em que ela vira a gata borralheira e ele é o lorde dentro de casa, porque o lindo não pode ajudar a lavar uma louça, porque ele trabalhou o dia todo, mas ela também trabalhou que nem uma Amélia. Ela também divide as tarefas junto com ele, ela também paga contas junto com ele. Então ele não pode ajudar a olhar as crianças, a trocar uma fralda, só porque ele é o provedor da casa? Como assim? Não estou entendendo isso, porque Jesus, ele auxiliava no serviço da casa com o pai. Ele era carpinteiro. Você está entendendo? Então, tem mulheres que elas precisam começar a reconhecer a sua identidade, né? Porque a questão do homem machista, o homem que se acha autossuficiente sem Deus, ele acredita que a mulher sempre está disponível para ele. E quando você se torna muito disponível para as pessoas, elas não te valorizam. Yes. Você sabe por que a Chanel tirou o seu perfume de grandes concorrências, de grandes lojas que são fornecedoras? Porque ela queria selecionar o seu tipo de público. Você está entendendo? Sim. Ela queria selecionar o público mais seletivo para que acessasse o produto dela, porque ela sabia que a essência que ela carrega dentro daquele frasco é muito precioso. E quem usasse teria que entender que aquilo que ela entrega é de alto padrão. Então, existem casamentos que você só vai viver a plenitude de Deus quando você mostrar para o outro que o que ele tem dentro de casa é de alto padrão. Como? Uau. Nem sempre. Não é porque é sua esposa que você tem que sempre estar disponível para ela. Não é porque é seu marido que você sempre tem que estar disponível para ele. Tanto que quando nós vamos olhar, obviamente que é cultura, mas quando nós vamos olhar a Bíblia, a luz da Bíblia, nós vamos ver que quando a rainha Esther, ela foi falar com o Assuero, ela temeu muito, porque ela falou assim, é ele que tem que me chamar. Uai, mas não é a esposa dele? Não é a rainha? Não é a governanta de um reinado? É, mas ele era o rei, ele era o cara. Você tá entendendo? Tanto que Vasti sabia quem ela era, que ela não vai até ele por causa desse protocolo. Não, eu sou a rainha, não é só porque você me chamou. Só que para cada regra há uma exceção. Você está entendendo? Então essa questão da catividade, né? Tem mulheres que ela tem que despertar no marido dela essa questão dele dizer, nossa, eu queria tanto ela hoje aqui comigo. Nossa, mas ela não está aqui. Mas ela fala assim, olha, mas agora eu tô. Ah, então... Você tá entendendo? Essa coisa do namoro dentro do casamento, como, vamos sair para jantar? Você tem um espaço hoje na sua agenda? Ah, eu não tenho, mas a agenda dela tá toda aberta, né? Tem espaço o dia todo. Mas ela, olha, tal dia a gente pode sair junto. Que é o que acontecia no noivado. É o que acontecia na época da paquera, né? O se fazer difícil. Esse difícil é você colocar parâmetros de valorização. E às vezes é por falta desses pequenos detalhes, né? Da paixão, do início do relacionamento, as pequenas palavras, é que faz tantos casais hoje divorciar, né? Hoje o nível de divórcio, principalmente na igreja, ele aumentou absurdamente. Por falta dos pequenos detalhes que na maioria das vezes, às vezes os casais pensam que nunca vai, não tem problema, é só um pequeno detalhe. Mas vai juntando, daqui a pouco quando você vê, divórcio. É isso. E
ó. Você concorda plenamente com... Voltem a fazer as coisas simples. O simples importa. É que você tá falando aqui, é que às vezes eu penso umas coisas que eu tenho medo de falar, né? Quando você toma, quando ela tá aqui, no que ela faz assim, então, Yang, é o tempo que ela tem pra pensar, eu falo, não falo. Mas aqui você tá em casa, você está no Youngcast, você está com seu amigo, a audiência te ama, então vai, solta. Posso falar? Então? Pode. Ai, Jesus. Vai até molhar as palavras. Vai. Pô, o cara acorda, ele não toma um banho, ele senta à mesa, ele não lavou o rosto, porque pra você ter ela à noite, você tem que criar um ritual durante o dia. Você vai dar um beijo nela com bafo de bode, pô, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita e a tua mulher na tua frente. Não, a primeira coisa que você faz quando você acorda, até pra você falar com Deus, vai lavar tua boca, passa uma Listerine, um Colgate, tá entendendo? Uma pasta de dente, joga um body splash, tem um monte aí, entendeu? R$10, tá entendendo? Nem que for um alfazema, sei lá, passa uma minâncora debaixo do braço, tira aquele moletom que tá todo cheio de bolinha, furado, manchado. Por quê? Porque isso, cara... Vai, solta. Isso não gera prazer, isso daí é... Meu Deus, a pessoa olha e fala, meu Deus, como eu terei comunhão com essa pessoa à noite. Não, ó, acorda já com perfume no 12, tá entendendo? Acorda que nem um leãozinho. É essas coisas. Por quê? Porque o homem, ele é visual. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, é o marido. Ai, posso falar, Yang? Independente se você tá casado 10, 20 anos, aonde ele vai com essa pança dele? Pô, você tá entendendo? Por que gosta de olhar a mulher lá fora, mas não investe na mulher porque a mulher tá com 10, 20, 30 quilos a mais? Não, paga pra ela um Mondiarum, tá entendendo? Isso. Compra pra ela uma canetinha, você tá entendendo? Investe nela, leva ela numa loja que valoriza ela. A mulherada tá amando isso. Você tá entendendo? Mas não. Ela tá triste, ela tá mal, é lógico. Você não aplica, não investe na terra. Solta um cartão de crédito na mão dela, deixa ela ir no cabeleireiro, arrumar a juba dela, tá entendendo? Fazer uma hidratação, porque isso dá um up, dela fazer um spa, uma massagem relaxante. Mas não, já quer chegar e já ir do Derevácia, não vai acontecer. Tomar posse da terra? Não vai. Eu ouvi até uma frase que isso eu levei pra vida. E não assim, só te cortando, rapidinho. Mas eu amo meu gordinho. Mas quem disse que é sobre amor? É sobre saúde. Porque é comprovado cientificamente. Você tá entendendo? Não é questão de saúde, gordura visceral, atrapalha o rins, o fígado, o pâncreas. Você tá entendendo? Quantos casos aqui a mídia não mostra de pessoas infartando na cama, de tendo um derrame cerebral. Então, essa questão de você começar a investir no templo do Espírito Santo é um dos movimentos que a gente precisa ter para acessar até mesmo novos níveis espirituais. Yang, pode continuar. Sim, nesse ponto que você falou sobre a mulher, eu ouvi uma frase que eu achei assim fantástica e adotei aquilo pra minha vida. A terra mais fértil na vida de um esposo, na vida de um homem, é a mulher. O homem que ele é mesquinho, o homem que não investe em sua mulher, esse homem dificilmente vai prosperar. Não e prospera. eu levei pra vida. Não investe conversando com ela. E olha que, às vezes, desculpa até te cortar, agora entrou num ponto interessante, porque a maioria também, às vezes, pode pensar que, não, mas é só o dinheiro, até aqueles que não têm muita condição. Não é, olha, é o simples. Tem mulheres que têm níveis de padrões social altíssimos, mas não tem uma comunhão com o esposo. Sim. Não tem um relacionamento, não tem uma cumplicidade, né? O esposo não sabe do que ela gosta, qual é a cor preferida dela quando ela tá triste. Você tá entendendo? Então, essa questão do investimento ela é muito importante. Só que eu vou falar uma coisa pra você, Yang. Existem coisas que não são físicas. Existem coisas que são espirituais. Por quê? Porque tem espíritos malignos que cegam a visão do marido e da mulher. Que faz com que ambos não enxerguem o que está acontecendo. E aí o que acontece? Aí tem pessoas que dizem, não, porque isso daí não acontece. Se você não acredita no mundo espiritual, o problema é seu. Eu acredito e defendo isso. E tem espíritos malignos que ele entra e ele dorme com o casal que dorme brigado. O demônio dorme com eles, no meio deles dois.
A Bíblia vai dizer: não deixe que o sol se ponha sobre a sua cabeça, tendo algo contra teu irmão. A Bíblia vai dizer: maridos, não achem vocês que a oração de vocês vão ser ouvidas se vocês estiverem em discórdia com as suas esposas. Aí eu falo ou não falo, Yang? Ela fala ou não fala? Aí tem gente, tem homens, tem pastores, tem líderes que acham que Deus está ouvindo a oração depois de um pé de guerra com a esposa. Não vai ouvir. Mas há um espírito de confusão, porque é uma estratégia para causar discórdia, que a gente vai chamar como se fosse um espírito que ele distorce o que você fala. Então o marido fala A, a esposa entende o alfabeto inteiro, menos o que ele falou. A esposa fala B, o marido não entende nada do que ela falou. É um espírito de confusão que está distorcendo o som. E aí o que nós precisamos? Inclusive eu tenho uma ministração lá no YouTube, no meu canal, falando sobre isso, o poder de falar em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas, em Atos 12, é a língua de fogo. E a língua de fogo é o que queima o pecado, a maldade, a concupiscência, a iniquidade, é o que purifica. Então, às vezes, eu não sei se você está conseguindo entender. Eu tô pegando. Às vezes as pessoas, elas têm que entrar dentro das suas casas e começar a orar em línguas. Tem que pegar o azeite. Quantas vezes eu já fiz isso em casa? Pegar o azeite, colocar na mão e meter na cabeça do meu marido dormindo e dizendo: Satanás, você vai sair em nome de Jesus. Você vai sair do meu quarto, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha cama, porque quem deita aqui é o Espírito Santo e eu não aceito mais um virar de ponta cabeça pro outro. Tem gente, tem casal que dorme com cobertor dividido. Tu crê nisso, Yang? Cobertor. Você dorme com a tua esposa com cobertor dividido? Juntinho, né? Sem briga e cobertor junto. Junto, né? E a cama cobertor, né? é cama king, mas não pode ter espaço no meio. Espaço não pode. Não, é pros lados, é juntinho. Mas isso é espiritual. Sim. Aonde a pessoa acaba criando o quê? Repulsa. Aonde a pessoa acaba criando birra. Tem mulheres que criou birra do marido e o marido tá falando: meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? É espírito de influência para poder destruir, para poder acabar, para poder denegrir esse casamento. Então isso daqui é muito forte, sabe por quê, Yang? Porque quando uma mulher é posicionada em Deus, quando uma mulher é estabelecida no Senhor, ela entende que aquele ataque não é físico, é espiritual. O homem até é bom, é um homem até inteligente, é um homem trabalhador, esforçado. Ele até tenta, mas não consegue. Por quê? Porque há uma força maior sobre aquilo. E existem coisas que nós não podemos compactuar. Vamos lá, cara. O Júlio César do Catedral esteve aqui. Ele pôde falar mais sobre os preconceitos que eles enfrentaram por terem migrado do meio gospel para o meio secular. Ele disse que a banda Catedral nunca foi uma banda evangelística. Qual era e qual é o propósito da banda Resgate como banda? O nosso sempre foi. Evangelístico. É. Mas o evangelístico não tem a ver com o gospel. Acho que aqui tem um ponto. Vamos falar aqui de sociologia e antropologia. O movimento evangelístico é um movimento missional. Ou seja, eu proclamo a fé que eu tenho para quem não conhece essa fé. Eu estou evangelizando. Eu estou dizendo para uma pessoa que a solução para ela é ela conhecer o Cristo que eu conheço. Que a solução para o amor dela, para a justiça dela, sabe, para os percalços que ela tem, é um outro universo de pensamento, que é o universo do Evangelho, do reino de Deus, e não do reino dos homens. E esse é um diálogo. O evangelismo, ele é um diálogo. É um diálogo onde há plausibilidade, porque a gente enxerga o mesmo mundo caótico, mas a gente compartilha diferentes soluções. E o evangelizar é fazer a pessoa enxergar pela nossa ótica. Então, quando eu digo para ela: Jesus mandou você andar mais uma milha. Ele ensinou a gente que eu devo perdoar o meu inimigo 70 vezes 7. Ele disse que eu devo amar minha esposa a ponto de dar a minha vida por ela. Então, eu estou mostrando uma perspectiva de solução para o caos diferente. Mas a minha perspectiva, eu devo dar uma porrada aqui, dar 10 tiros e acabar com tudo. Então, mas olha para a minha perspectiva. Olha. Então, o evangelizar é você fazer isso. Mas isso independe de você ser gospel ou não. Eu já penso o contrário. Hoje, o universo gospel, ele é um universo
voltado para dentro de um mercado cristão. Ele não é evangelístico. O mercado gospel não é evangelístico. Ele é turbo. Ele retroalimenta. Eu não tô fazendo um juízo de valor, tá? Eu não estou dizendo se é certo, errado, bom ou mal. Mas quem hoje ouve música gospel? Um cara de uma igreja. Por que você vai procurar os lançamentos gospel? Porque você frequenta uma igreja e você quer ouvir uma música que fale de Deus. Certo? Não estou dizendo que seja ruim, nem, sem fazer juízo de valor. Esse universo gospel não é evangelístico. Ele não está abrindo um campo de diálogo com quem não conhece. Quando o movimento gospel começou, Mestre, Rock da Vovó, Valéria, ou as músicas do Cats, sei lá, Revolução, eram músicas de um cara que curte rock, crê em Deus e conversa com um cara que não é da igreja, num veículo que é o rock, para falar para ele da fé que eu tenho. É isso que o Resgate tenta fazer. Eu continuo tentando estabelecer essa ponte de comunicação. Enquanto que o movimento gospel virou um segmento que hoje ele funciona para o consumo do cristão. Entendi. Não estou dizendo que é certo ou errado, não estou fazendo um juízo de valor, tá? Eu estou só conversando sobre uma realidade missional ou devocional. O devocional é quando a minha canção e a minha arte edifica cristãos, fala sobre as coisas de Deus para quem já conhece a Deus. Enquanto que o missional, ele tem a ver com o missionário, com aquele que vai abrir frentes. Você entende? Quando eu faço uma música gospel, eu não estou preocupado com a minha linguagem. Se eu vou falar, vou tocar no manto, vou receber a unção. Isso é linguagem, isso é grego para quem está lá fora. Eu estou conversando com quem está aqui dentro. Agora, quando eu digo, você está queimando esse baseado, enquanto o baseado está queimando você, uma música do Resgate, eu estou conversando com o cara de fora. Não é para se tocar em igreja. No começo, a gente não sofreu muito preconceito, porque a cena foi crescendo e a gente estava dentro dela. Quem vinha ver show do Resgate, queria ouvir Resgate. Mas eu sei que havia crítica do sentido, mas a música que vocês fazem não dá para tocar no culto? Essa é a ideia. A ideia não é eu tocar no culto. Nada contra as músicas para tocar no culto. A gente, no nosso culto, a gente canta música. Mas a gente faz uma outra coisa. O nosso movimento é menos vertical. Ele é horizontal no sentido da proclamação. É por isso que, na minha cabeça, eu não faço diferença entre música gospel e não gospel. Música secular e música gospel. Eu não creio nisso. Eu acho que isso não existe. Não existe música gospel. A música é música. Você conhece um Lá maior convertido e um Lá menor profano? Não existe. Não existe. A música é música. E a letra? Tudo bem, se eu falar a palavra amor na minha vida, na minha música, significa menos do que a palavra amor na música que não é gospel? Se eu falo de justiça, de igualdade, porque ela é uma música gospel, essas palavras justiça, igualdade, perdão, têm mais valor do que se for na música do Barão Vermelho, do Paralamas? São as mesmas palavras, são palavras. Sons são sons. O que muda é o pressuposto de quem compõe, se ele professa uma fé ou não. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um monte de músicas. Elas, as minhas playlists são de canções que fazem sentido para mim. Quando eu ouço, vou falar do The Who, que é da minha época, a música See Me, Feel Me, que é da ópera rock Tommy, eu já conversei com a minha galera, falei, essa música aqui a gente podia cantar num domingo na igreja. Porque o que ele está falando é o que eu acredito. De gente que sente, toca e quer ser uma outra pessoa. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Eu não estou dizendo que ele é evangélico, não estou dizendo que ele está falando isso porque ele crê em Deus. Mas eu sei que a sede que ele tem, a dor que ele sente e a vida que ele busca, eu sei qual é. Para mim, isso aqui é uma ponte de muita plausibilidade, para a gente sentar, comer uma coxinha, tomar Coca-Cola e conversar a tarde inteira. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então eu não faço a separação de gospel e não gospel. Porque até hoje, de vez em quando, eu recebo nas caixinhas que eu abro o Instagram, de gente perguntando, pô, eu sou cristão, você vê problema de eu ouvir música secular, por exemplo? Até hoje eu recebo esse tipo de pergunta. Eu acho que tem um tipo de música que é muito claro. Você, por exemplo, a música instrumental, ela não tem letra, então eu acho que não tem talvez essa indecisão.
Aí você vai pegar uma música cantada, você falou sobre do The Who, que você fala assim, pô, essa mensagem aqui se assemelha muito a uma mensagem que eu penso. Creio. Sim. Mas você também vai pegar um outro lado, uma mensagem muito mais pesada. Vamos botar Com certeza. Anitta, por exemplo, uma Ludmilla, sei lá mais quem. Uma música que tem um apelo sexual. Com né? todo respeito. Tá? Ou um funk, pô, brabo aí, que fala de prostituição e tudo mais. Mas eu não ouço porque aquela mensagem não se adequa ao que eu creio, não porque é secular. Por quê? Porque tem música gospel que eu ouço e eu não concordo. Porque a pessoa professa uma fé, vamos falar agora de teologia, que eu acho que está errado. Porque ele cantou um versículo, interpretou de um jeito que não é o que o texto está dizendo. Mas eu não vou gostar porque é gospel ou deixar de gostar porque eu faço separação entre música cristã e cristã. Tem música cristã que não se adequa ao que eu creio. É triunfo, é vitória, é o manto. Eu falo, eu não creio nessas coisas, mesmo sendo gospel. Então eu separo música boa e música ruim, não gospel e secular. Porque senão eu vou ter que admitir que tudo que é feito muro para cá é bom. E eu sou acrítico àquilo que está errado. E tudo que está do muro para lá, eu vou dizer que é ruim. Acrítico àquilo que é bom. Então eu prefiro tirar o muro e ter dentro de mim uma orientação de fé que me deixa ter a liberdade de examinar tudo. Isso é um texto do apóstolo Paulo. Examine tudo e retenha o que é bom. É que as pessoas que fazem essa pergunta, elas não querem pensar. Elas querem uma resposta lacradora. Pode e não pode. Desculpa eu entrar na teologia aqui, num assunto, num podcast de música. Mas Jesus nunca teve pode e não pode. Ele sentou com publicanos e pecadores. Ele conversou com prostituta e tocou em leproso. Ao mesmo tempo que ele disse raça de víboras para quem era da fé, da religião e do templo. Porque ele não separava o que era santo e o que era profano. Ele separava quem era gente que tinha um coração bom e gente que não tinha. Não importa se ele está dentro do templo ou fora do templo. Tem uma frase que é interessante. Você vai ter muita gente que você ia ter certeza que ia estar na eternidade e que não vai estar. E gente que você tinha certeza que não ia estar lá e você vai encontrar com ela. Porque Jesus não é evangélico, ele é Jesus. Nós é que somos essas coisas. Então, isso é um assunto complexo. Requer bastante reflexão. Quando eu falo essas coisas, vai ter um monte de gente metendo pau em mim aqui depois no seu perfil aqui do podcast, porque eu sou um herege, etc. Mas eu estou sendo coerente com o evangelho que eu leio, entendeu? Então eu ouço, por exemplo, Beto Guedes, da minha geração, cantando Sal da Terra. Se um dia eu sentasse com o Beto Guedes e falei, Beto, você tirou isso aqui da Bíblia, porque o sal da terra é o que Jesus falou para os seus discípulos, vocês são luz do mundo e sal da terra. Se ele é um católico, evangélico, se ele leu isso na Bíblia, eu não sei. E a sua música é fantástica, e o que ela fala está coaduna com o reino de Deus. Eu acho uma das músicas mais... Aliás, eu já cantei na igreja. Eu já peguei o violão um dia lá e cantei. É que hoje, se eu fizer isso na live, vai derrubar a minha live. Até isso atrapalha. Mas é muito legal poder fazer isso. Ao mesmo tempo que ele pode falar uma coisa que converse comigo, eu também posso escrever uma e falar, isso aqui pode conversar com você. E sem a gente ficar com pode e não pode, quem sabe nós dois podemos estar junto ao pé da cruz, encontrando vida. Então, eu penso desse jeito. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, eu não sou ninguém na fila do pão, nem a minha banda é a mais famosa, mas a gente tenta andar desse jeito. E não acho que todo mundo vai concordar comigo. Mas quando alguém pergunta, você é uma banda gospel? Eu falo, cara, eu não acredito nisso. Tá bom, você pode me chamar assim. Você coloca rótulo em produto. Ele é importante, por causa da prateleira. Mas eu tento fugir desses paradigmas. Tento. Não consigo sempre. Bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O leite condensado é um ingrediente doce e cremoso, amplamente utilizado na culinária, especialmente na confeitaria. Ele é feito ao evaporar parte da água do leite e lhe adicionar grandes quantidades de açúcar.
Esse alto teor de açúcar não só contribui para o sabor, mas também impede a proliferação de micro-organismos, atuando como um conservante natural. O leite condensado chegou ao Brasil no século XIX e ganhou fama devido à praticidade em uma época em que a refrigeração era limitada. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor mundial desse derivado do leite, fabricando mais de 650 mil toneladas de leite condensado por ano. Os brasileiros criaram muitos doces icônicos com ele, como o brigadeiro e o beijinho. Estima-se que o leite condensado esteja presente em 90% dos lares brasileiros, evidenciando sua popularidade e importância na culinária nacional. O consumo per capita no país também é significativo, com cada brasileiro consumindo, em média, 6,4 kg de leite condensado por ano. Mas como o leite condensado é feito? No vídeo de hoje veremos o incrível processo de fabricação desse líquido espesso, doce e de consistência cremosa, que pode ser utilizado em sobremesas, bebidas e outros preparos culinários, desde a coleta do leite fresco até a embalagem final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O leite condensado foi criado por necessidade, como uma solução prática para conservar o leite por mais tempo sem refrigeração, em uma época em que isso era um grande desafio. Ele foi inventado por Gayle Borden, um editor de jornais e inventor norte-americano. Borden teve a ideia de criar uma versão concentrada e duradoura do leite após uma viagem de navio, durante a qual testemunhou crianças sofrendo por falta de leite fresco. Ele percebeu que o leite disponível estragava rapidamente e procurou desenvolver uma maneira de preservá-lo. Sua invenção envolveu a remoção de grande parte da água do leite, criando uma versão espessa e de longa duração. Gayle Borden patenteou sua invenção em 1856 nos Estados Unidos. O leite condensado ganhou popularidade durante a Guerra Civil Americana. Os militares dos Estados Unidos incluíram o produto nas rações dos soldados, pois era uma fonte concentrada de energia, fácil de transportar e armazenar. Após a guerra, os soldados que retornaram para casa continuaram consumindo o leite condensado, popularizando-o entre as famílias americanas. A produção do leite condensado começa nas fazendas leiteiras. Só nos Estados Unidos existem mais de 60 mil destas fazendas que criam mais de 9 milhões de vacas. Nas últimas décadas, o processo de ordenha tem sido altamente mecanizado e realizado com equipamentos modernos para maximizar a eficiência e garantir o bem-estar das vacas. Enquanto que no processo manual, até 6 vacas podem ser ordenhadas por hora por trabalhador, no mecanizado esse número chega a mais de 70 vacas. Nas grandes fazendas, as vacas são conduzidas para salas de ordenha ou carrosséis rotativos. Os equipamentos de ordenha são limpos antes de cada uso para evitar a contaminação e manter a qualidade do leite. Os úberes das vacas, que são as suas tetas, são higienizados com produtos específicos, geralmente à base de iodo ou cloro, para remover sujeira e possíveis bactérias. Copos de sucção, chamados cabeçotes de ordenha, são conectados às tetas das vacas. Essa máquina cria uma sucção controlada que imita o ato de amamentação. Sensores controlam o fluxo de leite. Quando o fluxo diminui, indicando que a vaca foi completamente ordenhada, a máquina para automaticamente para evitar desconforto ao animal. O leite ordenhado é imediatamente direcionado para tanques refrigerados. Os tanques mantêm o leite a uma temperatura entre 2 e 4 graus Celsius, evitando a proliferação de bactérias e preservando sua qualidade até o transporte. Empresas especializadas ou a própria indústria enviam caminhões-tanque com capacidade de manter o leite resfriado durante o transporte.
Antes do transporte, amostras de leite podem ser testadas na fazenda para verificar aspectos básicos, como acidez, odor e aparência. Durante a coleta, os profissionais realizam testes rápidos para garantir que o leite esteja em conformidade com os padrões exigidos de temperatura e ausência de resíduos de antibióticos. Geralmente, lotes de leite de diferentes fazendas não são misturados no caminhão para rastreabilidade e controle de qualidade. Ao chegar na indústria, o leite é descarregado em tanques de armazenamento esterilizados. Mas antes de aceitar o lote de leite, são realizados diversos testes de qualidade para verificar se o leite contém aditivos não permitidos, como água ou substâncias químicas, checagem por antibióticos, pesticidas ou outros contaminantes e análise de níveis perigosos de micro-organismos que possam comprometer a segurança do produto. Estando tudo em ordem, o caminhão é conectado ao sistema de recepção da indústria, utilizando mangueiras esterilizadas para transferir o leite cru diretamente para os tanques de armazenamento refrigerados. Grandes indústrias, como a Nestlé Califórnia, possuem silos de armazenamento com capacidade de armazenar até 2,8 milhões de litros de leite, suficientes para produzir mais de 20 milhões de latas de leite condensado. Na próxima etapa, o leite é filtrado em tanques com sensores que monitoram constantemente a temperatura e a quantidade armazenada. O leite filtrado permanece nesses tanques por curtos períodos antes de ser enviado às linhas de processamento. Como o leite ainda está cru e rico em gordura, ele é processado em separadores centrífugos para padronizar esse teor. O leite é colocado em um tambor que gira em alta velocidade. Essa força centrífuga faz com que o leite desnatado, sendo mais pesado, se mova para fora enquanto o creme, que é a gordura, flua para o centro. Os dois componentes são retirados por saídas separadas, permitindo ajustar o teor de gordura do leite. Para leite condensado, o teor de gordura normalmente é ajustado entre 6% e 10%, dependendo das especificações do produto. Com o teor de gordura ajustado, o leite segue para a pasteurização, com o objetivo de eliminar micro-organismos patogênicos, prolongando a vida útil e preservando o sabor. Neste processo, o leite é aquecido entre 72 e 75 graus Celsius por cerca de 15 segundos e resfriado rapidamente até a temperatura de 4 graus. A pasteurização surgiu em 1864 e foi desenvolvida pelo cientista francês Louis Pasteur, que buscava soluções para problemas na conservação de alimentos e bebidas. Ele descobriu que aquecer líquidos a temperaturas específicas por um período curto matava micro-organismos prejudiciais sem afetar a qualidade. O método foi adaptado para o leite no final do século XIX, melhorando a segurança alimentar e reduzindo a incidência de doenças transmitidas por alimentos, como tuberculose e brucelose. Mas afinal de contas, como é feito o leite condensado? Após a pasteurização, o leite é direcionado para a etapa de concentração. Nesta fase é feita a adição de açúcar, de muito açúcar. A medida de açúcar adicionado é geralmente cerca de 40% do peso total da quantidade de leite. Esse açúcar atua como conservante natural, reduzindo a atividade da água e conferindo a doçura característica do leite condensado. O leite açucarado é então submetido ao processo de evaporação em equipamentos chamados evaporadores a vácuo. No evaporador, a pressão reduzida permite que a água seja removida em temperaturas mais baixas, entre 40 e 70 graus Celsius, preservando nutrientes e sabor. Nesse processo, cerca de 70% da água do leite é retirada, o tornando mais espesso. O teor de sólidos totais, como gordura, proteína, açúcar e outros sólidos do leite, é monitorado continuamente e ajustado conforme necessário. O padrão para o leite condensado costuma ser entre 25% e 30% de sólidos totais.
O leite condensado passa pelo resfriamento rápido a cerca de 30 graus para impedir o crescimento microbiano e preparar o produto para o envase. Nesta fase é feita a recristalização, onde pequenos cristais de açúcar são induzidos para garantir uma textura lisa e uniforme. Esse processo evita a formação de grumos ou açúcares empelotados na etapa final. Então o leite condensado resfriado e pronto para envase é transferido para tanques esterilizados. Uma amostra é coletada e levada para o laboratório, onde passará por testes de qualidade para verificar textura, viscosidade e sabor do leite condensado. Na área de envase, as latas passam por um processo de esterilização com fogo, vapor ou radiação UV para eliminar micro-organismos. O leite condensado é bombeado dos tanques de armazenamento final para as linhas de envase através de tubulações também esterilizadas. Máquinas de envase preenchem cada embalagem com a quantidade exata de leite condensado, geralmente programadas para volumes específicos, como 400 gramas ou 1 quilo, por exemplo. Esse processo é rápido e automatizado, garantindo precisão, total higiene e reduzindo qualquer desperdício. Após o enchimento, as embalagens são lacradas hermeticamente para evitar contato com o ambiente externo, o que protege contra contaminações. No caso de latas, a selagem é feita com uma vedação à prova de ar. Cada embalagem recebe informações com data de fabricação, validade e numeração do lote. O leite condensado embalado é armazenado em locais refrigerados ou com temperatura controlada, aguardando a distribuição para varejistas ou consumidores finais. E assim são produzidas bilhões de latas de leite condensado ao redor do mundo todos os anos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem. Algo muito sério. Querido, nós estamos direto pela TV. E tem pessoas agora que elas estão sendo marcadas pelo poder de Deus que está aqui. E você vai ser marcado por esse poder em nome de Jesus. Amém? Preste atenção no que eu vou te falar. Deus tem um plano poderoso para a tua vida. Deus estava estabelecendo, dentro de um processo, aquilo que seria uma seleção. Porque Deus seleciona os homens para que se manifeste os valentes. Aqueles 300 homens seriam diferenciados. Por quê? Essa seleção é uma depuração. Em Malaquias 3,18, Deus fala: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Diga comigo, a diferença é Deus que estabelece. E é você quem vive. Amém? Quem quer viver aqui a diferença de Deus na tua vida? Você precisa realmente ser marcado pelo poder de Deus. E Deus começou a selecionar, porque Gideão, ele mobilizou 32 mil homens. 32 mil homens eram praticamente todos os homens de Israel. E eles foram com Gideão na empolgação. Foram com Gideão simplesmente com o coração, alguns contaminados. Com muito cuidado. Por quê? Paulo fala em Efésios 6, que nós somos contaminados pelos dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? É um dardo que traz veneno, inflamação. E às vezes, você não percebe, mas você está sendo roubado daquilo que é um plano glorioso de Deus para a tua vida. E o diabo sabe
que se ele te tirar do plano de Deus, você não vai ter de maneira nenhuma a condição de viver o propósito que Deus estabeleceu. E Deus então fala para Gideão: primeiro, os tímidos, fracos, medrosos e assustados, esses voltem para trás. O que aconteceu? 2 Timóteo 1,7, diga assim comigo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus manda aqueles que não estão preparados para enfrentar a guerra, aqueles que estão assustados, para que eles saiam da guerra. Por quê? São covardes. E essa multidão é daqueles que não criam em Deus, que não dependiam de Deus, e eles não estavam dispostos a guerrear. Eram pessoas problemáticas. Jesus disse que o reino de Deus é conquistado à força. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo está te movendo para que você seja realmente separado pelo Espírito Santo, porque aqueles que são fracos, tímidos e assustados, eles serão selecionados. E Deus, Ele quer tirar todo tipo de deformação das nossas vidas, para que nós não sejamos pessoas amarradas interiormente, mas para que a gente viva uma grande liberação espiritual. Então 22.000 foram embora. Ficaram 10.000 por quê? Porque muita gente pensa que a quantidade é que vai fazer a diferença. Ai, se eu tiver tanto dinheiro, se eu tiver isso. O que vai fazer a diferença na tua vida é a palavra de Zacarias 4:6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você vai viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus fala agora, ainda tem muita gente. Quem são aqueles que irão ser separados? Aqueles que desistem no meio do caminho. Aqueles que param no meio do caminho da sua jornada. E aqui tem uma revelação espiritual profunda, porque eles foram e chegaram na fonte de Harod, ali os 10.000, e Deus havia falado para Gideão: você vai observar, quem eu falar vai com você, vai, quem eu falar não vai, esse não irá. E hoje nós estamos vivendo a mesma situação. Há muita gente que eles querem de Deus apenas bênçãos, têm os seus interesses e eles não se importam com aquilo que é a batalha do Senhor. Nós fomos chamados para sermos participantes, não espectadores. Aqueles 10.000 chegaram na fonte de Harod e Deus falou para Gideão: aqueles que pegarem a água com a mão e beber como se fosse um cachorrinho, você separa. E os que se ajoelharem, você deixa do outro lado. Se você tem interesse no que eu estou pregando, Mateus capítulo 25, depois você leia. Jesus, ele fala sobre o dia do grande juízo. Ele fala: no dia do grande juízo, vocês vão ser separados. Eu vou separar os bodes das ovelhas. E vou dizer: eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Então, venha para a minha direita as ovelhas e para a esquerda os bodes. Porque era exatamente a seleção do Espírito Santo de Deus. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. E como é que nós muitas vezes falamos que temos o Espírito Santo de Deus e nós não temos uma fé em ação? Nós não nos manifestamos e não nos dispomos para que Deus nos use. E aqueles que beberam a água ajoelhados, olha só que coisa, teoricamente seriam aqueles que iriam para a batalha. Mas na verdade havia um segredo de Deus. Por quê? Eles estavam ajoelhados, se entregando a uma necessidade. Todos estavam cansados, os 10.000 estavam andando no deserto, estavam chegando perto lá onde estavam os midianitas,
E cansados, eles se entregaram e se ajoelharam. Quem são esses? Aqueles que se ajoelham à enfermidade, se ajoelham às tentações de Satanás. Eu não sei se vocês se lembram, lá em João 4, quando o Senhor Jesus estava no deserto, o que Satanás disse para ele: se você ajoelhado me adorar, eu te darei tudo. Porque o diabo quer que você se ajoelhe diante das tuas necessidades. O diabo quer que você se ajoelhe diante das tentações. O diabo quer que você se ajoelhe no meio das adversidades. E é exatamente aquilo que aqueles homens fizeram. Porque eles não estavam preparados. Eles estavam, na verdade, entregues ao cansaço, à malignidade. E eles não se importaram em permanecer em pé. Agora, a palavra fala que se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levanta. Nós vamos passar pela luta, pela adversidade. Vamos passar pelo deserto como o Senhor Jesus. Mas nós não vamos nos ajoelhar àquilo que são os pratos de Satanás. Você não vai se ajoelhar diante desta enfermidade. Você vai se levantar na força do Espírito Santo de Deus e vai declarar e profetizar: pelas machucaduras do Senhor Jesus eu sou sarado. Você não vai se ajoelhar diante dessa tua situação financeira difícil, temporária. Mas você vai se levantar, vai lutar, vai permanecer em pé, porque você não vai ser jogado no chão, nem derrubado por esta situação financeira. Amém? Você não vai se ajoelhar pelos problemas que estão acontecendo na tua família, porque é um momento, e o momento não define quem você é. Quem define o que você é a promessa que Deus tem para a tua vida, e o teu posicionamento na transição para chegar nesta promessa, porque o processo está acontecendo. Então nesta noite eu quero declarar: não tem situação humana, não tem demônios, não tem necessidade que vai fazer a igreja se curvar diante de Satanás. Nós vamos permanecer em pé. Sabe por quê? Porque a água seleciona os valentes. E quem é a água? Jesus Cristo, a água da vida. E aqueles que permanecem em pé na presença do Senhor são os 300 valentes. Porque você não se ajoelhou, então separa os 300. E eu quero que nesta noite você receba esta unção do Espírito Santo de Deus, para que se dentro de você havia medo, se você estava tímido, se você estava inseguro, ou se você tem se ajoelhado diante das situações, tem se descaracterizado, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor vai te levantar como levantou a Pedro, porque um servo de Deus não vai ficar prostrado, mas nós levantamos a nossa cabeça e profetizamos o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que esta noite se levante um valente dentro de você, que esta noite se levante uma guerreira, um guerreiro em nome de Jesus, e que esta noite o Senhor possa falar: é você que irá comigo para a vitória, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem quer receber esta unção de Gideão na sua vida? Amém? E quem recebe esta unção são aqueles que se dispõem. Porque o Senhor fala em 2 Crônicas 20:17, nesta guerra você não vai guerrear. Toma posição e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Levante-se na força do Espírito Santo. Levante o teu ânimo. Levante agora a tua cabeça. Porque ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele me faz andar de cabeça em pé. Olhe para Jesus Cristo. Qual é o desafio que você tem nos próximos dias? Qual é o desafio que você está enfrentando? Eram 135 mil contra 300. Mas um de nós vale
por 10.000. Porque o Espírito de Deus habita na tua vida, em nome de Jesus. E eu quero dizer para esse desafio, eu vou para cima de você, porque eu tenho uma unção de conquista. E em nome de Jesus, eu quero liberar na tua vida esta capacidade, todo tipo de paralisação interior, os projetos falidos, todas as coisas que não deram certo na tua vida, eles não serão impedimento para o grande de Deus que virá em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e diga: quando eu recebo a unção de conquista e eu sou escolhido para ir à batalha, há uma transformação no meu interior, porque a partir de agora eu não andarei na força da carne, eu vou andar na força do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então agora você é selecionado para ir com o Senhor, em nome de Jesus. Porque, glória a Deus, existe esse grupo que vai à guerra, e nós vamos quebrar nesta noite qualquer tipo de contaminação, em nome de Jesus, porque a autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas. Eles foram separados, o Senhor os manda para a batalha, porque ali seria um grande divisor de águas. E eu quero profetizar sobre a tua vida, esse jejum vai ser um divisor de águas na tua vida poderoso. Amém? 7 anos sofrendo roubo, vergonha, 7 anos sendo humilhado, e 7 anos sendo roubados. Mas aquela situação, ela seria transformada no mundo espiritual, porque o Senhor já tinha determinado que através daquela unção de conquista, aquele ciclo se encerraria. E pode se preparar, porque esta palavra está sobre você. Todo ciclo de derrota em qualquer área da tua vida, hoje, 9h20, o Senhor vai destruir esse ciclo, vai acabar com essa malignidade, vai liberar a tua vida, e os teus olhos vão ver o que você não pensou e não imaginou. Sabe por quê? Porque em você há um espírito de vitória. Amém? E os valentes recebam esse poder sobre a tua vida. Porque derrotado, sabe quem é? É Satanás. Você é, Romanos 8,37, em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Então levante a tua mão e declare: a vitória do Senhor Jesus está na minha vida. Está muito fraco? E os valentes vão à guerra. Aleluia! E os valentes se levantam na força do Senhor. E os midianitas não poderiam nem imaginar o que ia acontecer. Ah, meu Deus, eu oro para que o Senhor te dê experiências, para que você não viva essa malignidade que está por aí, que você não faça parte do grupo dos desanimados, dos caídos, dos abatidos, mas que você seja do grupo daqueles que vão andando, chorando, lançando sementes, mas vai voltar com uma grande vitória para casa em nome de Jesus. Amém? E Gideão se aproxima com os 300. Por quê? Eu poderia pregar até amanhã aqui para vocês sobre isso, mas os 300, eles tinham 3 ingredientes que o Senhor quer pôr na tua vida. Amém? O primeiro, diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo é o rei da incredulidade. E ele muitas vezes, porque o desafio é muito grande, ele nos enche de incredulidade. E nós não conseguimos enxergar o escape nem o livramento. Mas o Senhor vai te dar um batismo de fé. Seja qual for o teu desafio, maior é o Deus do que qualquer desafio. Em nome de Jesus, aqueles homens tinham fé. Em nome do Senhor. Segunda coisa que eles tinham é disposição. Neemias capítulo 4, diga comigo assim: Senhor, me dá disposição no Espírito. Sabe o que é disposição no Espírito? É a renovação das nossas motivações. Não deixe de sonhar pela tua família.
Não deixe de lutar pelos teus ideais. Se motive, acorde a cada dia com a força e a garra de um leão. Porque a hora que você se dispõe debaixo da oração e do jejum, não há barreiras que possam te segurar. Você vai avançar em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero profetizar. Vai cair sobre você uma disposição do Espírito Santo de Deus. Não tem idade, não tem barreira, queridos, é tremendo. A igreja precisa conhecer isso. Porque Caleb tinha 85 anos e ele poderia já estar na aposentadoria, e se tivesse no INSS ainda ia ser roubado. Só que ele não aceitou. E ele disse: faz 45 anos que eu estou no deserto, mas eu estou mais forte do que 40 anos atrás. Eu estou mais cheio do Espírito Santo e disposto para a luta. Que o Senhor coloque sobre você essa disposição do Espírito. Amém? Levanta a tua mão e diga: se nós não desanimarmos, no tempo oportuno nós vamos colher. Nós não somos daqueles que voltam para trás, mas pela nossa perseverança nós alcançamos a promessa. Amém? E um sopro do Espírito Santo vai invadir a tua vida agora. Aleluia. Amém? João 20, 22. E o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Foi o que Jesus disse. Vocês vão ser movidos de uma disposição, vão sair, vão pregar, vão falar, porque o Espírito vai se mover na tua vida. Amém? E a terceira coisa, diga: coragem. Amém? Josué 1,7, diga para quem está do teu lado: tenha coragem porque Deus é contigo. Amém? Tenha coragem para profetizar, tenha coragem para orar, tenha coragem para realizar. Não se intimide com aquilo que são as más notícias, porque o Salmo 112, 7 fala assim: o justo tem o seu coração bem firmado, e ele confia no Senhor e não teme más notícias. Tenha coragem. O Senhor disse para Josué: ser forte, ser corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que tu andares. Amém? E nesta noite eu quebro qualquer espírito de medo, de timidez na tua vida, qualquer inibição do inferno e qualquer mentira escravizante que você não pode, que você é fraco e que você não vai ter vitória, está quebrado em nome de Jesus. Porque quem crê profetiza, quem crê declara: o Senhor está comigo, eu não temo nenhum mal. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se vier por um caminho, sairá por 7 caminhos, e a boca que se levantar contra mim, o Senhor vai condená-la em juízo, em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: vai acontecer o sobrenatural. Amém? Rapidamente eles chegaram no campo de batalha. Aí Gideão ouviu um dos midianitas falar: esta noite eu tive um sonho, e vinha um pão, e rodeava o acampamento, e ele rodeava, e era o sinal. Gideão pegou, entendeu no espírito, e ele disse: o Senhor nos entregou os midianitas. Sabe por quê? Porque ali o pão era a presença do Senhor Jesus na batalha. Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele estava presente, e eu vim aqui te dizer: Jesus está presente na tua batalha. E o Senhor vai te dar estratégias nesses 21 dias poderosas, para te honrar, para te abençoar, para fazer você se motivar. E eu estou aqui como servo de Deus para trazer esta palavra para você, porque o Espírito Santo quer fazer a tua vida sair do lugar do conforto. O Espírito Santo quer que você realmente ande como um ungido, como um separado, porque o Senhor Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Então, a multidão dos chamados, ele seleciona e ele põe os 300 no campo de batalha para que o Senhor Jesus Cristo esteja com eles. E o Senhor agora deu uma estratégia. Vocês vão pegar um vaso, um cântaro, vão pôr uma tocha dentro. E quando chegar lá, vocês vão quebrar o vaso. Senhor, quebra o meu vaso. Amém? Jeremias 18, eu sou o barro, tu és o oleiro. E um quebrantamento vai te levar a grandes vitórias. Sabe por quê? Nós não dependemos da força humana, nós dependemos da força do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Deus vai quebrantar a tua vida para que você possa realmente ser trabalhado pelo Espírito Santo. E quando eles quebraram o vaso, o que tinha dentro? Uma tocha. Sabe o que é? Homens que têm o fogo do Espírito Santo dentro de si. Se dentro de você estiver o fogo do Espírito Santo, que caiu na cabeça dos apóstolos em Atos 2, você vai com os teus olhos contemplar vitórias inimagináveis na tua vida. Sabe por quê? O Senhor te diz, esta guerra não é tua, esta guerra é do Senhor. Aleluia. E o sobrenatural aconteceu. Levante a tua mão e profetiza: nos próximos dias eu verei o agir de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está comigo nas batalhas. Aleluia. E esta noite caia fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Acenda, Senhor, as minhas motivações. Acenda esta chama no meu interior. Libera a minha vida pelo teu poder, porque os meus olhos verão vitórias. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, receba. Levante a tua mão e diga assim: quem é cheio do Espírito Santo, não se ajoelha diante das malignidades, mas bebe da água da vida, porque nada pode derrubá-los. Esta noite você vai ver o pão girando, o acampamento dos midianitas, porque o Senhor Jesus está com você. Você vai com a tua cabeça levantada beber da água da vida. Do teu interior vão fluir rios de águas vivas, e o Senhor vai te renovar debaixo deste poder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você: sabe qual era a unção que caiu sobre eles? A unção de Jesus de Nazaré. E esta unção vai cair sobre a tua vida. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 5. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu, e o selo abrirá. Porque quando estava todo mundo chorando, todo mundo lamentando, o Espírito disse: não chores mais, porque o leão da tribo de Judá entrou na tua batalha. Porque o leão da tribo de Judá venceu por mim e por você. E a minha vitória não é minha, a minha vitória é dele. E essa unção está sobre você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão e fale ao Espírito Santo o que você precisa de vencer. A quem você não vai se ajoelhar. Fale ao Espírito Santo a tua disposição. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero me entregar ao chamado. Eu quero me entregar à tua vontade. Eu quero ser um dos 300. E pelo teu poder, que esta unção inaugure nesta noite um novo ciclo na minha vida. Um ciclo de vitórias. Eu recebo. E tudo aquilo que me descaracterizava está quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu quero ser uma mulher de garra. Uma mulher trabalhada pelo teu Santo Espírito. Eu quero ser um homem transformado de glória em glória. E eu quero, Senhor, me posicionar nesta noite, porque eu não voltarei. Eu não faço parte daqueles que voltaram, mas eu faço parte dos 300. E os 300 vão se levantar aqui nesta noite, na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, em nome de Jesus, porque o Senhor te marca com poder. Receba no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Você que ficou em pé, levante as tuas mãos diante do Todo-Poderoso. O Senhor te dê conhecimento da palavra. O Senhor possa realmente
trabalhar a tua vida. Porque Deus não precisa de multidões, mas Ele precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo derrama sobre você uma poderosa unção de conquista. E a unção de conquista te faz vencedor. Amém? Em nome de Jesus, receba. Aleluia. Diga: o Senhor está me fazendo hoje mais que vencedor. E o vencedor tem promessas na palavra. O vencedor tem autoridade. O vencedor se alimenta do maná escondido e tem o seu nome escrito numa pedra branca nas mãos do Senhor Jesus. O vencedor recebe vestes brancas e o nome dele está diante do Todo-Poderoso. O vencedor se assenta no trono com Deus e o vencedor é coluna no santuário do Altíssimo. Sabe onde está escrito isso? Nas cartas do Apocalipse. Ao vencedor. Então, em nome de Jesus, você não pode, de maneira nenhuma, sendo um servo de Deus, ter o sentimento de derrota. Porque o grande derrotado é Satanás. E a igreja de Cristo é vitoriosa. Amém? Vamos ler juntos Efésios 1:20. Aleluia. Lê comigo em voz alta. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais. 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou para ser quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu fosse você, eu ia estudar esses 3 versículos. Se eu fosse você, a chegar em casa, antes de dormir, e me recordaria desta palavra, e eu iria ler Efésios 1:20, e ia saber que Jesus venceu a Satanás, tirou dele tudo que ele havia roubado de nós, e ele teve vitória. E a vitória do Senhor Jesus, o que ele fez? Ele deu à igreja. Quem é a igreja aqui? Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai. Fale em línguas aí, dá um glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Pisa na cabeça do derrotado que é Satanás. Amém? Porque eu não vou me ajoelhar ao vício, eu não vou me ajoelhar às ameaças, mas eu piso na cabeça de Satanás, porque o Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos meus pés. Aleluia. E eu quero ouvir a voz dos 300 vitoriosos aqui. Levanta a tua mão e clama ao Senhor. Clama pela tua casa, pela tua família. Profetiza que hoje está começando esse ciclo de vitórias, que o Senhor te selecionou, que o Senhor te separou, que você foi comprado com o sangue do Cordeiro, e que o Senhor Jesus Cristo está na tua presença agora, para te conduzir a essa vitória que está determinada na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, cura, faz uma obra de milagres pelo teu poder, em nome de Jesus. Todo espírito de derrota, toda a malignidade do inferno, todas as ameaças de Satanás, sejam quebradas pelo poder do sangue do Cordeiro, e que o Senhor libere as nossas vidas. Meu Deus do céu, eu vou lá no mundo espiritual, e eu vou buscar a minha liberação em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo, está liberado este novo tempo sobre a igreja, está liberado sobre o povo de Deus. E se até hoje a enfermidade me derrotou, acabou na minha vida. Se o desânimo me derrotou, acabou na minha vida. Se os midianitas vieram, acabou na minha vida. Eu saio
com o Senhor Jesus Cristo, vencendo para vencer.